Meus irmãos, o pastor tem falado à igreja pela manhã na carta de Paulo aos Filipenses e à noite no livro de Josué. Nós vamos abrir lá em Josué capítulo 3. Eu pretendo, no momento certo, fazer uma pausa em Josué para tratar alguns outros assuntos para a edificação da igreja. Mas hoje nós daremos mais um passo nesse livro tão edificante. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele diz que toda escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Ou seja, a palavra de Deus toda, de Gênesis ao Apocalipse, é soprada por Deus e é útil para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aqui estamos diante de uma narrativa histórica que também traz lições aí profundas para a nossa vida. Josué, no capítulo 1, encontramos os versículos 1 a 9, uma palavra de encorajamento, quando Deus diz a Josué: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora é contigo, Josué, agora é a sua vez. Depois encontramos aí a preparação para atravessar o Jordão, quando Josué diz: olha, agora vocês devem se prover de comida, preparem o alimento, porque nós vamos atravessar esse Jordão, e o Senhor será conosco, e vemos a unidade do povo de Israel, prontos e preparados para a travessia e para tomarem posse da terra. Aqui no capítulo 2, encontramos os espias enviados a Jericó, a primeira cidade e a cidade mais fortificada na terra de Canaã, e falamos um pouquinho sobre essa história na semana passada, e como Raabe representa ali a manifestação da graça de Deus. Um livro que fala de condenação, de juízo, de ira, um livro que revela a destruição de toda a Canaã, daqueles povos, mas antes de começar todo o derramamento do juízo sobre aquele povo, Deus brilha com a sua graça sobre a vida daquela mulher meretriz, prostituta, Raabe, que é ancestral de Davi e está lá na lista de Mateus, na genealogia de Jesus Cristo. E aí chegamos aqui no capítulo 3, Josué, de posse da informação dos espias, informação que eles pegaram com Raabe, agora eles estão ali diante da terra, e Josué então dá mais um passo. E nós leremos então a palavra de Deus, mas antes nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, e vamos caminhando, irmãos, são apenas 17 versículos, e vamos lendo o texto bíblico e destrinchando aqui a palavra de Deus e aplicando em nossa vida. Bondoso Pai, abençoe-nos nesta noite com Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, assim nos conduza e que sejamos ricamente edificados, Pai. Abra o nosso coração para que receba essa palavra como boa semente e que essa palavra produza mudanças e transformações. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então mantenham a palavra de Deus aberta no livro de Josué, capítulo de número 3. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui já leram o livro O Peregrino. É um clássico da literatura cristã, escrito por John Bunyan. Eu já li esse livro algumas vezes. É um livro muito, mas muito edificante. É uma alegoria, e uma alegoria que descreve a caminhada do peregrino chamado cristão em direção à glória celestial.
E é uma história interessante porque revela as lutas que o peregrino enfrenta. Ele carrega um fardo nas suas costas, ele precisa se livrar daquele fardo, e nessa caminhada em direção à glória, ele passa por muitas situações complicadas, muitas situações difíceis. Ontem eu estava lendo um capítulo junto com os meus filhos, estou lendo agora o livro com os meus filhos, e estava lendo um capítulo em que cristão, o peregrino, num descuido, acaba caindo no pântano do desânimo. Ou seja, na caminhada ele acabou entrando nesse pântano e ficou muito, mas muito desanimado. Mas ele não desistiu, não voltou à sua cidade que seria destruída. Ele continuou a caminhada porque ele recebeu ajuda de um personagem chamado Auxílio. E assim ele continua a sua caminhada em direção à glória eterna, em direção ao livramento desse fardo. Esse livro é interessante porque ele descreve, meus irmãos, muito bem o que é a vida cristã. Nós, na caminhada cristã, somos como peregrinos e forasteiros, diz o apóstolo Pedro, e na caminhada enfrentamos algumas barreiras, alguns obstáculos. Às vezes a gente se sente cansado, sobrecarregado, triste, desanimado. Outras vezes ficamos mais animados, mais encorajados. Parece que recebemos um fortalecimento sobrenatural. Mas em direção à Canaã celestial, enfrentamos vários obstáculos. E a travessia do Rio Jordão, certamente para os israelitas foi o primeiro grande obstáculo a ser vencido, porque eles precisavam atravessar o rio para conquistar a terra, precisavam atravessar o rio para receber a posse da terra. E era uma época muito difícil, era a época da colheita, o Rio Jordão estava transbordando, seria assim impossível. Praticamente 1 milhão de pessoas, imagine, atravessar aquele rio, transbordando. Seria impossível construir barcos para todo mundo. A nado, muito menos. Não seria possível atravessar a nado aquele rio. Era uma travessia impossível. E aquele era o primeiro grande desafio que o povo enfrentava antes de conquistar a terra prometida. De certa forma também, meus irmãos, esse rio, ele representava para o povo uma espécie de desafio espiritual. Afinal, ao atravessar o rio, eles estariam deixando aquele tempo de escravidão no Egito, e eles estariam entrando agora na posse da terra para desfrutarem toda a liberdade prometida pelo Senhor. Então o rio também marcava o limite entre um passado de escravidão e um futuro glorioso na terra que mana leite e mel. Pensando na realidade desse povo no Antigo Testamento, e agora pensando em nossa realidade, na realidade da igreja no Novo Testamento, nós podemos encarar o Jordão, meus irmãos, como uma figura, e uma figura que ilustra exatamente as dificuldades, os obstáculos, as aflições que encontramos à medida em que avançamos em direção à Canaã celestial. Então, todo mundo aqui nesta noite faz parte, dessa grande caravana. Nós somos os peregrinos. A casa onde você mora, você vai morar nela por pouco tempo. Logo você deixará a sua casa. E essa cidade você deixará também. E você deixará também esse país. E você vai deixar esse mundo. Porque você é peregrino. Falamos nessa manhã que a nossa pátria é celestial. Então estamos caminhando como peregrinos em direção a Canaã celestial. E enfrentamos obstáculos e barreiras. Às vezes perseguições e oposições. Como eu falei nessa manhã também, às vezes há choque, de cidadania. E tem acontecido muitos desses choques em nosso tempo. E aqui nesses 17 versículos, que descrevem essa travessia
nós podemos dividir aqui basicamente em 4 partes. Então vamos começar, abra aí a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, e nós vamos começar lendo aqui os primeiros versículos, ok? Versículos 1 ao versículo de número 6. Veja aí os preparativos para a travessia do rio Jordão. Você vai entender agora como aconteceu essa história magnífica aqui na palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Veja, o povo estava ali naquela região chamada Sitim, poucos quilômetros das margens do rio Jordão. E Josué de madrugada levanta o acampamento e vai levar todo o povo para as margens do rio Jordão, e ali eles fazem o seu acampamento à beira do rio, bem de frente à cidade de Jericó. Do outro lado do rio, andava mais alguns quilômetros, estava ali a cidade de Jericó. E ali o povo recebe algumas instruções muito interessantes, meus irmãos. Primeira instrução, Josué disse assim: sigam a arca da aliança, mas mantenham certa distância. Ele coloca aqui a distância 2.000 côvados, isso equivale a quase 1 quilômetro de distância. Mantenham certa distância. Você pergunta assim: pastor, o que era a arca da aliança? A arca da aliança era aquele baú feito, uma espécie de baú, feito de madeira, revestido com ouro. Havia também 2 querubins talhados em cima, também ali de ouro, em cima, ali na tampa da arca. E a arca da aliança era símbolo da presença de Deus, e também era símbolo da aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo, e dentro da arca estavam ali as tábuas da lei de Moisés. Então a arca era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo. Seguir a arca da aliança, quando Josué diz assim: olha, vocês verão a arca passando e vocês devem seguir a arca, vocês devem ir atrás da arca. Quando vocês virem os sacerdotes carregando a arca, vão nesta direção. Seguir a arca, aqui no texto significa seguir o próprio Deus. Eles estariam seguindo ali a presença de Deus. E por meio dessa instrução, Josué deixa claro que a presença de Deus estaria à frente do povo. Eles ficaram ali alguns dias, de frente ao rio, e Josué agora tranquiliza de certa forma o coração deles, dizendo: quando vocês virem passar a arca, vocês devem ir atrás da arca, vocês devem seguir a arca. E assim Josué garante ao povo a presença de Deus. Deus estaria à frente tanto na travessia do rio Jordão, quanto no enfrentamento desta primeira batalha contra Jericó. E a lição aqui, meus irmãos, é muito simples. Josué está mostrando ao povo que a vitória, independente das circunstâncias ou de quem somos, ela sempre depende do Senhor. A vitória sempre depende do Senhor, ela sempre depende da presença do Senhor. Sempre, sempre. É Ele quem vai à frente. E é Ele quem vai à frente como Deus poderoso, como Deus sábio, como Deus santo. É Ele que vai guiando o seu povo. É Ele que abre, meus irmãos, o rio.
É ele que derruba as muralhas na cidade mais fortificada da época, que era a cidade de Jericó. Então essa foi a primeira instrução que Josué deu ao povo: fiquem atentos, quando vocês virem a arca da aliança passando, os sacerdotes carregando, sigam a arca, sigam o próprio Deus, sigam a direção de Deus. O Senhor vai à frente na abertura do rio, o Senhor vai à frente nas batalhas que vocês enfrentarão. Isso é maravilhoso, né? Nós não vamos sozinhos, nós vamos acompanhados por Deus. Mais do que isso, o Senhor Deus vai à nossa frente. Ele vai à frente, Ele vai conosco, mas Ele vai à frente. A segunda instrução, aqui, meus irmãos, nesse primeiro episódio, no versículo 5, é um versículo bem conhecido, né? Josué diz para o povo se preparar por meio da santificação. É tão bonito esse versículo, né? Santificai-vos, porque hoje o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificar, nesse contexto, significava se livrar de todo o pecado, ou se separar de todo o pecado. Por exemplo, se separar dos ídolos mudos. A gente não pode esquecer que o povo saiu do Egito idólatra. A primeira coisa que fizeram no deserto foi adorar um bezerro de ouro. Havia muita idolatria no coração do povo, e por isso Josué diz para o povo se livrar daqueles falsos deuses, se livrar do pecado, passar aquela madrugada em reflexão, arrependimento, contrição. Como eu disse, havia muita idolatria no meio do povo, e eles precisavam abandonar, deixar de lado aqueles deuses concorrentes, né? Aqueles deuses alternativos, para ficar junto de Deus e adorar unicamente o Senhor. Eu acho muito bonito esse versículo, meus irmãos. Por quê? Porque, veja, o livramento promovido pelo Senhor, esse livramento era uma promessa. Deus prometeu a terra, era uma promessa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que o povo deveria estar preparado para receber essa promessa. O povo deveria estar preparado para ver e receber a concretização da promessa. Quando o milagre ali acontecesse, o rio fosse aberto e as muralhas de Jericó caíssem, o povo não iria se voltar para os deuses para dizer: esses deuses abriram o rio, esses deuses derrubaram as muralhas. O povo iria tributar toda a honra e toda a glória ao Senhor. É por isso que Josué diz: santificai-vos, se livrem dessas tralhas, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E há ainda uma terceira instrução, meus irmãos, dessa primeira parte, versículos 1 a 6, aqui no versículo 6, quando os sacerdotes são encarregados para direcionar o povo, né, carregando a arca. Os sacerdotes receberam essa função. Eles colocavam aqueles varais em ambos os lados da arca, colocavam a arca sobre os ombros e carregavam, e o povo então seguia. E a arca, como eu disse, ela é símbolo da presença de Deus. Ela é símbolo da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E a gente precisa olhar para a arca e olhar mais do que a arca, esse elemento, né, que simbolizava a presença de Deus. Nós precisamos olhar para a arca e entender que essa arca aponta para o próprio Cristo. Essa arca aponta para a presença de Deus por meio de Cristo em nós. Veja agora o versículo 7 e 8. Aqui está a segunda parte. Então, a primeira parte é uma preparação. Josué diz: se preparem, sigam a arca, fiquem atentos e santificai-vos. Aí Josué continua. Olha na sua Bíblia, versículos 7 e 8. A confirmação de Josué como líder, né? Então disse o Senhor a Josué. Agora então é o Senhor falando ao seu servo: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Deus aparece ali
a Josué e fala a Josué. Deus se revela a Josué. Deus diz assim: Josué, hoje eu vou honrar o teu nome, hoje eu vou engrandecer o teu nome e vou fazer isso diante de todo o povo, e eu vou mostrar para esse povo que assim como eu fui com Moisés, realizando todos aqueles sinais no Egito, eu serei contigo. A intenção, meus irmãos, do Senhor, é claro, não era fazer com que Josué fosse assim, alcançasse fama, sucesso, não é? A intenção não era essa. A intenção, na verdade, era que o nome de Josué fosse engrandecido ou reconhecido para que o Senhor Deus recebesse toda a glória. Como eu disse, Moisés estava fora de cena. Durante 40 anos ele guiou o povo pelo deserto. Mas no capítulo 1, Deus diz: Josué, Moisés morreu. Agora é contigo, Josué. E eu serei contigo, Josué, e eu irei engrandecer o seu nome diante de todo o povo. E é tão bonita essa transição, porque Josué estava com mais de 80 anos, e Josué, ele aceita esse desafio, ele abraça o projeto, ele dá prosseguimento à missão, e Deus então aqui confirma a liderança de Josué sobre o povo. Meus irmãos, em nosso país, há, infelizmente, muitas comunidades, que têm, assim, comunidades evangélicas, que têm, às vezes, a tendência de idolatrar demais seus líderes. E há alguns líderes espirituais, fundadores até mesmo de igrejas, que são praticamente idolatrados. E aí você vai encontrar muitos crentes que se tornam dependentes desses líderes. Esses líderes se transformam em praticamente gurus. O fulano falou, o ciclano falou. E os fiéis começam a reverenciar praticamente esses líderes espirituais. Só que isso é muito assim, é muito problemático. Moisés foi um grande líder, mas foi apenas um instrumento. A verdade, meus irmãos, é que nós somos apenas instrumentos de barro nas mãos do Senhor. O Senhor é eterno, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom. Nós somos homens falhos e fracos, totalmente dependentes dEle, mas Ele é independente de tudo e de todos. A igreja tem que aprender a concentrar sua fé em Cristo, no Senhor da igreja. Por que isso é importante? Veja, aquela geração passou no deserto, morreu uma geração inteira, foi sepultada no deserto, inclusive Moisés. Mas veio uma nova geração, e surgiu Josué. Pensa bem, meus irmãos, em breve, a nossa geração passará. Vai passar, passará, e Deus levantará outra geração, e Deus levantará outros pastores, e Deus levantará outros diáconos, outros presbíteros, Deus levantará outros fiéis. Passa uma geração, vem uma nova geração, e Deus continua sendo o Senhor de todos, Ele continua reinando sobre todos. Meus irmãos, a obra de Deus não depende de homens, depende de Cristo. Ele é o fundamento, aquele que fundou e que mantém a igreja. Nós passamos, como disse um comentarista, Deus sepulta os seus líderes e dá prosseguimento aos seus planos e projetos. Ele está acima de tudo. Agora, a gente percebe que nesse contexto, Josué foi muito agraciado por Deus. Naquele momento, o tempo de Moisés havia acabado, ali estava uma outra geração, e apenas Josué da geração antiga sendo engrandecido, não para que o seu nome se tornasse grande, mas para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado por meio de sua liderança. A glória não é do homem, a glória é de Deus. O homem é apenas instrumento para que a glória de Deus seja manifestada ainda mais. Então vemos aqui Deus confirmando: Josué,
agora é contigo. Terceiro episódio, veja o versículo 9 ao versículo 13. Então veja, agora Josué vai falar aos filhos de Israel. Deus fala com Josué e agora ele fala aos filhos de Israel. Versículo 9, então disse Josué aos filhos de Israel, lá na beira do rio Jordão, meus irmãos, eles estão todos ali, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Que bonito, né? Aqui está o registro histórico, um fato. O rio realmente foi aberto, né? Irmãos, quem eram os israelitas? Imagina aí, 1 milhão de pessoas lá na beira do rio Jordão. Quem era esse povo? Um povo praticamente nômade, que caminhou pelo deserto durante todo aquele tempo. Um povo que nasceu no deserto, praticamente. Um povo que não possuía armas, certo? Não era um povo assim, um exército realmente de guerreiros prontos para batalha, mas eles teriam que lutar na conquista da terra de Canaã, embora a terra fosse uma promessa. Aí quando eles atravessaram o rio, com quem eles se depararam do outro lado? Bom, os povos de Canaã não eram assim tão amigáveis. Eles já estavam ali há pelo menos 500 anos. As cidades eram fortificadas, os muros eram altos, eles tinham soldados, exércitos. Eles estavam preparados para a batalha. Embora, nesse momento, havia temor no coração de todos. Aos olhos de qualquer especialista em táticas de guerra, os israelitas, seriam esmagados. Por isso era necessário fortalecer a confiança do povo em Deus, fortalecer a confiança de Josué no Senhor Deus. E isso aconteceu na travessia do rio Jordão. Veja bem, Deus está mostrando para o povo, assim, da mesma forma como eu irei abrir o rio Jordão, eu irei também derrotar os inimigos. Quando o rio Jordão, meus irmãos, foi aberto, ali o Senhor Deus estava dizendo, olha, eu sou poderoso não só para abrir esse rio, eu sou poderoso para estar com vocês nas demais batalhas que virão pela frente. Veja o que Josué diz aí no versículo 10, ele diz assim, nisto conhecerão que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará diante de vós os cananeus. Você perguntar, pastor, por que Deus concedeu ao seu povo passar pelo rio, bem como a vitória na terra de Canaã? A resposta é muito simples, é por causa da aliança. Deus amou esse povo, Deus escolheu esse povo. Lembram-se, irmãos, a Arca da Aliança aqui era um memorial. A presença da Arca da Aliança era uma espécie de lembrete do pacto que Deus havia estabelecido com o seu povo. Quando Deus abre, meus irmãos, o rio e derrota lá os moradores de Jericó, os amorreus, era como se Deus dissesse, olha, vocês são o meu povo. Eu estou abrindo esse rio porque vocês são o meu povo, vocês pertencem a mim. Eu tenho uma aliança com vocês. Eu prometi a vocês.
e por isso eu vou acompanhar vocês. Olhem para essa arca, ela é símbolo da aliança que eu tenho com vocês. Vocês são o meu povo. E eu não vou deixar de cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque, a Jacó. A promessa será cumprida, a descendência de Abraão, ela herdará a terra. E ela começava ali, meus irmãos, essa promessa a ser concretizada. Que coisa mais linda, né? A aliança, a arca como sinal da aliança, está ali presente. E o povo está ali. E o último trecho, irmãos, versos 14 a 17, fala da travessia. Então vejamos como foi a travessia. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Era primavera aqui, meus irmãos. O rio estava cheio. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de toda cortadas. Então passou o povo de fronte, ou de frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. É uma passagem muito bonita, né? Dá para imaginar a cena? Quando os sacerdotes colocam os pés nas águas, será que eles pensaram assim, será que esse negócio vai abrir mesmo? Quando eles tocam os pés nas águas do rio Jordão, aquilo começa a se abrir. Nós vemos aqui um milagre, né? Eu diria assim, um sinal extraordinário. A maravilha, meus irmãos, que Deus realizou em favor do seu povo, quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas do rio Jordão, as águas pararam de correr e se amontoaram. E diz aqui o texto, olha que interessante, se amontoaram à altura até a cidade chamada Adã. Você viu aí? Os arqueólogos dizem algo interessante acerca dessa cidade, a cidade chamada Adã. Eles dizem que essa cidade ficava uns 20 quilômetros rio acima. Então as águas não secaram pertinho ali do povo. Mais ou menos assim, uns 20 quilômetros, para que 1 milhão de pessoas atravessassem. Então o povo estava ali, mas imagine que aquelas águas, o rio foi secando, 20 quilômetros. O rio ficou completamente seco. Passaram a pé enxuto, 1 milhão de pessoas passaram por aquele rio. 1 milhão, pé na terra. E eles foram passando, meus irmãos, por aquele rio, e os sacerdotes foram na frente, eles pararam no meio do leito do rio, todos passaram a pé enxuto, diz o texto, e tudo aconteceu bem de frente à cidade de Jericó, talvez porque Deus queria que os moradores de Jericó vissem, esse grande sinal, e eles realmente viram esse sinal, ou de alguma forma tomaram conhecimento, porque se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 5, versículo 1, olha o que está escrito: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, eles souberam disso. De diante dos filhos de Israel, até que passamos, diz o texto, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Que texto maravilhoso, né? Como a gente vê nessa narrativa histórica, meus irmãos, como Deus ele cumpre as suas promessas. Se for necessário abrir o rio para que ele cumpra as suas promessas, ele vai abrir o rio para cumprir as suas promessas. Nós estamos, meus irmãos, sob a mesma aliança
e nós temos a mesma promessa. Nós somos a continuação espiritual da nação de Israel. Nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus, nós somos o Israel de Deus. E por isso os princípios que encontramos nesse texto bíblico, eles podem ser aplicados em nossa vida de várias formas, e nós podemos olhar para esse texto e aprender, por exemplo, como enfrentamos ou como devemos enfrentar as aflições e as dificuldades enquanto caminhamos para a Jerusalém celestial. Como? E aqui eu quero concluir deixando algumas lições, porque até aqui a gente compreendeu o texto. O povo passou a pé enxuto. Agora, quais são as lições que podemos extrair para a nossa vida? Eu deixo aqui algumas lições para a minha vida e para a sua vida. A primeira lição é muito clara. Irmãos, Deus tem uma aliança com o seu povo, uma aliança com a sua igreja. Deus promete que irá nos guardar. Lá em Romanos capítulo 8 está escrito que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus, e nós não podemos ser separados de Deus e do seu amor por causa dessa aliança que Deus estabeleceu. Você está aliançado com o Senhor. Se você partir hoje, você não vai para o inferno, porque você está aliançado com o Senhor. Existe um pacto, uma aliança. Deus disse, eu serei o seu Deus. Aí você fala, mas será que Deus vai manter essa aliança? Ele vai. E a prova que Ele vai está na cruz. Foi por isso que Jesus Cristo, quando celebrou a ceia com os apóstolos, Ele disse, esse cálice é o cálice da nova e o quê? E eterna aliança. Não é uma aliança temporária, você está aliançado, casado com o Senhor. Você faz parte do povo do Senhor. E sob a única condição de crer em Jesus e de viver para a glória dEle, que é o que nós fazemos. Agora veja, se você fala assim, pastor, bom, eu estou aliançado com Deus, mas eu não sei, pastor, às vezes eu fico com medo de algumas coisas. Se você, nessa noite, tem convicção de que você está aliançado com Deus, se a sua fé está firmada em Cristo, e você está dentro dessa aliança, aliança que foi confirmada na cruz pelo sangue de Cristo, essa bendita aliança, esse bendito vínculo, pacto eterno, estabelecido na cruz, essa aliança não poupará você de aflições, essa aliança não poupará você dos rios, do Jordão que vai aparecer. Essa aliança não vai poupar você de uma enfermidade. Essa aliança também não vai poupar você de um problema relacional. Não vai poupar você de perder, às vezes, pessoas queridas. Mas essa aliança, ela irá garantir a você um guia seguro no tempo da aflição. Mais do que um guia seguro, um guia eterno. Você se lembra do Salmo 23? Diz que Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meu irmão, o Senhor, Ele vai à frente. O Senhor, Ele vai à frente, e o Senhor Deus mostra pela sua palavra o caminho. Você vai enfrentar dificuldades, lutas, aflições, obstáculos na sua caminhada, mas o Senhor lhe concederá a vitória. E eu digo, não apenas aquela vitória circunstancial em relação a um problema que você está passando talvez hoje, mas o Senhor Deus, Ele lhe concede a vitória, vitória contra o pecado, vitória contra a morte, vitória contra Satanás. Você está aliançado com o Senhor, e por isso você tem a certeza da vitória diante dos rios e dos mares de aflição. Segunda lição importante, meus irmãos, é que nós estamos atravessando o rio, mas a morada celestial nos aguarda. Por isso eu disse, não precisamos ficar assustados. Estamos vivendo um tempo difícil, mas nós temos a palavra e nós temos o Espírito Santo. A voz de Deus, ela continua ecoando. Do que a gente precisa? A gente precisa parar um pouco o nosso coração, refletir, ponderar, meus irmãos, naquilo que Deus
deseja falar ao nosso coração nesses tempos de aflição. Nós precisamos ouvir mais a Deus e nos submetermos mais a Deus e à direção de Deus em nossa vida. Às vezes, a gente encontra alguns cristãos que na caminhada cristã, quando se deparam com alguma aflição, com algum rio, com algum Jordão, acabam tomando, às vezes, decisão precipitada. Eu não sei se você já agiu assim, sabe? No impulso toma uma decisão, escolhe aquele caminho mais curto, porque pensa, esse caminho vai me livrar do problema, esse caminho vai me livrar da dor, esse caminho vai fazer eu sair desse buraco de maneira mais rápida, e de repente, esse cristão desavisado, descuidado, acaba caindo em outro problema ainda maior. Presta atenção, Deus guiou o seu povo pelo deserto, e Deus guiou o seu povo na travessia do Rio Jordão, mas você não pode se esquecer que é necessário fazer como Maria, se assentar aos pés do Senhor, e assentado aos pés do Senhor, você precisa ali ouvir a sua voz, silenciar as vozes concorrentes do seu coração, silenciar aquelas falsas vozes do seu coração que querem te levar ao desespero e assim ouvir a voz do Senhor para que você tome decisões sábias, decisões que irão no final glorificar a Deus. Talvez você fale assim, pastor, hoje eu estou me sentindo diante de um rio transbordante, um sério obstáculo na minha vida. Nossa, pode ser uma questão financeira, uma questão relacional, talvez o medo em relação ao futuro. Eu digo para você, não se precipite na sua decisão e nem no seu desespero, e não busque apenas nos homens e nas ideias humanas a segurança para a sua vida. Você precisa olhar para Cristo, olhar para a cruz e suplicar a graça de Deus e a direção de Deus para que você não se perca. A terceira lição, irmãos, baseada aqui no versículo 5, é muito importante. Olha o que Josué diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando a gente está enfrentando uma crise, um desses rios aí na nossa caminhada, uma crise familiar, uma aflição física, uma dificuldade aí financeira, um desgaste, vocês já perceberam que a nossa tendência é esmorecer na fé? A gente fala assim, realmente não dá, está difícil, está complicado. A gente vai esmorecendo na fé, a gente vai ficando desanimado, para baixo, vamos ficando caído, está muito difícil, está muito complicado. Vai faltando aquela confiança, sabe? Vai faltando aquela esperança, vai faltando a obediência. E talvez você nessa noite esteja tentando atravessar o Rio Jordão sozinho. Você está focado tanto na solução, e você quer uma resposta, você quer uma solução, você quer ali uma saída, um livramento, e você está tentando de alguma forma sair desse buraco, e de repente você não se deu conta que o Senhor Deus, na realidade, tem outra proposta para você. Deus colocou talvez você diante desse Jordão, para que o seu coração fosse santificado. Talvez Deus colocou você diante dessa situação, mas na verdade o Senhor Deus colocou para chamá-lo à santificação. Deus quer, talvez, que você nesse momento de aflição se afaste do pecado. Talvez Deus queira que você se afaste de tudo aquilo que é proibido. Talvez Deus quer que você se afaste de todo tipo de imoralidade. Talvez você esteja diante do rio, mas Deus quer que você se livre dos ídolos e dos deuses que você carrega no seu coração, aquela falsa confiança, Deus quer que você se afaste do pecado, se arrependa, confesse, se consagre mais e mais a Ele. Meus irmãos, a santificação ela é essencial. Você fala assim, pastor, eu estou esperando o livramento de Deus. Pastor, eu estou esperando a graça do agir poderoso de Deus na minha vida. Mas presta atenção, enquanto você aguarda o agir de Deus na sua vida, é essencial que você busque a santificação, porque Deus não abençoa o erro, Deus não abençoa o pecado. Essas coisas Deus não abençoa. Pensa bem, se Deus abrisse o rio para o povo, antes do povo se livrar do pecado e confessar e santificar, talvez o povo não tributaria glória ao Senhor, tributaria glória aos falsos deuses.
glória pertence ao Senhor. E por isso Josué diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Às vezes a gente ouve as pessoas, né, até em alguns meios aí evangélicos, né, as pessoas estão pedindo bênção, né? Quero bênção, quero bênção, quero bênção, quero bênção, quero vitória, né? Deixa eu tomar posse da vitória, eu quero vitória, e há muitas pessoas pedindo bênçãos e vitórias, mas pessoas pedindo bênçãos e vitórias, pedindo livramentos, pedindo para que Deus abra alguns rios, mas tais pessoas não querem abandonar hábitos pecaminosos, não querem ler a Bíblia, não quer investir tempo em oração, mas quer livramento, quer a bênção, mas não quer santificar o coração. Irmãos, Deus, Ele tem prazer em abençoar um povo que busca a santidade. Deus tem prazer em abençoar um povo arrependido, um povo que se dispõe a abandonar o pecado. Talvez a vida de muitos esteja atrapalhada, talvez não porque esses muitos são atrapalhados, mas porque o pecado vai travando tudo, vai enrolando tudo, não flui. Mas há uma quarta lição. Josué, quando estava ali diante do rio, e o rio foi aberto, eles seguiram a travessia, eles foram agraciados com a abertura do rio, e eles agiram. E essa é a lição: agir e decidir, não deixar escapar a oportunidade. O rio está aberto, então atravessem. E eles atravessaram, 1 milhão de pessoas, imagina. Muita gente atravessou aquele rio, o rio foi aberto, mas eles não ficaram olhando para o rio parados, o rio está aberto, legal. Não. Deus abre muitas portas, mas você precisa entrar decidido, firme e confiante. Precisamos agir. E eu concluo aqui dizendo o seguinte: às vezes a gente fica abatido mesmo na caminhada cristã, como eu falei, a história do livro O Peregrino. Inclusive, se você não leu, compre e leia, vai trazer bom benefício para a sua alma. Às vezes, na caminhada cristã, meus irmãos, a gente se sente abatido, assim, desanimado. Nós perdemos algumas coisas, né? E o nosso coração fica meio triste. Às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida, falamos assim: essa vida parece ser tão boa, mas ela tem um fim, né? E aí vem as dores, né? Vem a idade, fica meio assim, abatido, tal. Se você está abatido, desanimado diante de algum Jordão nessa noite, procure olhar para o seu sofrimento sob a luz da palavra de Deus. Procure olhar para a sua aflição sob a luz da palavra de Deus. Irmãos, olha, Deus continua o mesmo, Deus não mudou. Deus continua o mesmo, Ele continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas nessa noite, coloque o seu olhar no Senhor. Deus está acima do seu problema, Deus está acima de tudo. Aquilo que ameaça a sua vida está sob os pés do Senhor Jesus Cristo. Ele governa, Ele reina, nada está fora do seu controle. Simplesmente nessa noite dispõe o seu coração a ouvir a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus, porque muitos dos nossos problemas são frutos da nossa própria desobediência à palavra, da nossa rebeldia à palavra. Mas se queremos colocar em ordem a nossa vida e o nosso mundo interior, o primeiro passo é nos voltarmos para a palavra, para sermos guiados pela palavra. A gente vai tropeçar, certamente, mas sempre contaremos, meus irmãos, no pântano do desânimo, com o auxílio do nosso Rei Salvador Jesus, que não vai nos deixar lá. Vou pedir para que você feche os seus olhos. Pai, às vezes nós olhamos para o rio e não conseguimos ver possibilidade alguma de atravessá-lo. Às vezes o obstáculo é tão grande, Pai, as muralhas são tão densas, que olhamos
e nos sentimos assim pequenos, frágeis, limitados. Às vezes nos esquecemos que todo esse mundo em crise e pânico está sob o teu governo. Ó Deus, não há um fio de cabelo da nossa cabeça que caia que não esteja sob o teu controle. Não há um pardal que caia que não esteja debaixo do seu controle. Não há uma folha, Pai, de uma árvore que caia que não esteja debaixo do teu controle. Tu controlas e dominas sobre tudo e sobre todos. Tu és o Deus todo-poderoso, santo, sábio, que nos guia como peregrinos nesta jornada até a glória celestial. Às vezes o Senhor mesmo nos coloca diante de alguns rios, diante de alguns obstáculos, para produzir quebrantamento em nosso coração e maior dependência de Ti. Quantas vezes, ó Deus, realmente nós paramos diante desses rios para buscarmos a Tua presença, a Tua direção, a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos agora silenciar as vozes que tumultuam a nossa alma, que geram pânico e desespero em nosso coração, as vozes do temor, da solidão, e nós queremos ouvir somente a Tua voz. Tu és, Senhor, soberano. Abençoa, Pai, a Tua igreja nesta noite. Nos faça caminharmos como peregrinos, olhando para a glória eterna, sendo dependentes da Tua palavra, olhando para Ti acima de tudo. Que a Tua graça nos acompanhe, Pai. É o que lhe pedimos no nome de Jesus. Amém.